Oi, boa tarde, tudo bem com você? Prontos para mais um Pausa para a Educação aqui pela TV Itapê, trazendo a você uma oportunidade de ver e dar sugestões também sobre educação, sobre questões práticas de vestibular, de concurso ou para qualquer estudo que você esteja fazendo. Eu sou o professor Jovir Filho e vou trabalhar com vocês a partir de agora alguns tópicos selecionados para essa semana. Se você tiver sugestões, tiver dicas, mande para a gente para o e-mail pausaparaeducacau@gmail.com ou mande para o nosso WhatsApp, que é 997840955. 997840955. O que eu queria começar a falar com vocês hoje, diz como tem sido comum nos nossos programas, falar sobre um tópico relacionado à educação, né, em geral, principalmente as crianças que estão em idade de educação básica. O que eu quero abordar com vocês hoje? Nos nossos últimos tempos, né, tem sido muito comum classificação de vários transtornos, classificando crianças com transtorno, principalmente o transtorno, né, o TDAH, que é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Por que eu vou debater com vocês essa questão nesse momento? Porque, infelizmente, interfere muito no processo escolar, no processo de formação. E o drama maior, né, nesses casos, é que, na grande maioria das situações, não há nenhum transtorno. Na verdade, nasceu esse rótulo, né, já são vários autores que tratam da questão, mas um que eu destaco, que sempre acompanho, é o Contardo Caligares, que escreve na Folha de São Paulo, ou a própria Roseli Saião, que sempre está entrando num tema, é que se criou um rótulo e como se ele fosse simplesmente a solução para os problemas da escola. Então o aluno é agitado, ele não consegue parar, ele é hiperativo, ele não anota nada, ele não presta atenção na aula, ele atrapalha os colegas, ele atrapalha todo mundo. Então, peraí, ele tem algum transtorno, esse menino não é em seu estado normal, vamos ver o que ele tem, e daí encaixa lá o TDAH. Ou o aluno é dispersivo, não presta atenção na aula porque fica olhando para as borboletas imaginárias, né? O aluno ou aluna, né? Fala o aluno. Em língua portuguesa nós não temos o neutro como tinha no latim. Então, a língua portuguesa usa o masculino quando o cara fala, quando a gente coloca no plural, porque prevalece o masculino. Não é que prevalece. Na língua portuguesa, o masculino é também a função de neutro, né? Algumas línguas têm o neutro, como o alemão, o inglês tem muita coisa que se joga para o neutro, mas em língua portuguesa o masculino ele faz às vezes também de neutro. Então, voltando para o assunto, então o aluno ele acaba sendo classificado como TDAH, porque ele está lá olhando para as borboletas imaginárias. E se pensarmos de maneira diferente, vamos tentar olhar pela perspectiva dos alunos, que, enquanto semana passada eu comentei os descompassos de materiais didáticos em geral, que estão preparando alunos para 1990 e os nossos alunos estão em 2016. Agora vamos pensar nessa perspectiva, um aluno que, se a gente pegar os jogos, né, os videogames da infância de quem está aí na casa dos 30, 40, que tinha lá quando surgiram o Atari, né, o Dynavision, todos esses já não são tão atrativos para as crianças de hoje. Por quê? A dinâmica do gráfico, né? A possibilidade que se criou de imagem, de recurso de informática e, de um modo geral, a cibernética, né? Faz com que se tenha uma exigência maior, né? Uma exigência maior para aquilo que se está esperando, né? Então, a criança, ela já não se adapta aos jogos da década de 80. Agora imagine uma aula dada nos moldes de 20 anos atrás. Claro, a tendência é enorme de ser nem um pouco atrativa.
Semana passada, quando eu comentei com vocês que o material acaba sendo ultrapassado em relação ao que a internet possa oferecer, agora imagine em termos de dinâmica de aula, que nós temos inúmeros recursos visuais, temos recursos de áudio, temos estratégias, tem um monte de estratégia que um monte de pesquisadores já têm falado, têm apresentado, tem materiais, e as aulas, as escolas, infelizmente, insistem. Mas será que é a escola mesmo que quer ser assim? Ou nós, na qualidade de pais, esperamos que a escola seja igual a quando nós fomos criança? Será que a gente não está esperando? Será que não é um pouco injusto com essa criança de hoje ter que pensar como 20 anos atrás, sendo que o mundo está explodindo com nova dinâmica? Então, eu queria trazer para vocês esse aspecto que, na maior parte dos casos, não temos o transtorno, tá? É só um rótulo que convém. Convém, e daí, em último caso, tem até os remédios, os medicamentos, porque todo mundo vai dando carimbo, né? Da sala de aula até o médico, vai cada um dando carimbo, sacramenta, então você precisa de tratamento. Quando, na verdade, nós temos um descompasso entre o que se espera, a criança pode esperar hoje do mundo, e o que está sendo oferecido a ela. As aulas se tornam cansativas, fácil ser dispersível, fácil estar num ritmo maior, mais rápido do que a aula. Então nós temos que pensar juntos, na qualidade de professores, na qualidade de pais. Pois bem, agora eu quero entrar num aspecto prático com vocês. Eu trouxe mais um elemento, um dos mitos de redação para a gente começar esses aspectos práticos. Vamos para a tela que eu preparei para vocês, que está lá, mitos em redação. Quantos parágrafos são ideais? Será que tem uma quantia ideal? Eu já vou direto para o exemplo de texto que eu trouxe para a gente pensar isso. Está lá o texto do Luiz Fernando Veríssimo, Na Barreira da Língua, o Brasil é Insuperável. Alguns dizem que é o envelhecimento, outros que é a morte, outros que é o egoísmo ou o chulé. Mas eu acho que a maior danação que Deus legou ao homem foi a danação de Babel. Você está diante de seu semelhante, alguém do mesmo biótipo e do mesmo planeta, provavelmente vestindo a mesma grife. E ele fala outra língua. Um amigo meu sustenta que a única linguagem universal é o espirro. Há outras, claro. Segurar um lápis imaginário e rabiscar o ar significa a conta, por favor, em qualquer lugar do mundo. Mas o homem é essa coisa paradoxal, a única espécie que fala e a única que não se entende. Se rosnássemos, nos entenderíamos melhor. Mas a diferença de línguas e a necessidade de entendimento propiciam momentos raros de solidariedade internacional nesta Copa. Alguns brasileiros tiveram um choque ao chegar aqui. Descobriram que o italiano não é o espanhol com gestos como pensavam. Tentaram recuperar-se da surpresa, recorrendo à antiga certeza de que a maneira de se fazer entender por estrangeiros é falar português, mais alto e bem explicado. O incrível é que, pelo menos em Turim, isso tem dado certo. Obviamente não daria se não existisse a predisposição por parte dos nativos de entender e facilitar as coisas, para os brasileiros gritões. Mas a barreira da língua funciona um pouco como a barreira do futebol. A sua existência exigiu que os jogadores desenvolvessem a arte de chutar faltas. Uma arte em que, como a de falar a própria língua e ser entendido em qualquer lugar, os brasileiros são melhores do que ninguém. O detalhe é um texto do Jornal do Brasil de julho de 1990, então referente à Copa de 1990. Não estamos falando da Copa de 2014 do Brasil, mas sim a Copa da Itália de 1990. Se a gente observa esse texto, é um texto do Luiz Fernando Veríssimo, ele não fez para vestibular, não fez para concurso, mas é um texto que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Quantos parágrafos ele utilizou? Um parágrafo. Isso é problema, Jovir? Não. Então, o que eu queria falar, por que eu estou tratando isso como tópico de mitos em redação? Porque falar que tem que fazer exigência são 4 parágrafos, eu tenho que fazer um de introdução, um de desenvolvimento a favor, outro um contra-argumento, né? Ou vice-versa, né? Um contra e depois outro a favor, e a conclusão. Quando muito você pode fazer 5, né? 1, 3 e 1. Não existe regra. Quem vai determinar a qualidade do seu texto é você, enquanto subjetividade, enquanto individualidade. Vamos ver na tela novamente o elemento que eu trouxe para vocês pensarem comigo. Então eu tenho o texto, né?
Até onde vai a introdução? Vai até Babel, porque aqui ele explica sobre ele está dizendo sobre o que ele vai falar. Ele, com uma metáfora, né, ele vai falar sobre a variedade de línguas e a dificuldade de se compreender entre diferentes línguas. Então aqui ele introduziu, ele vai falar sobre a nação de Babel, que é a metáfora para a diversidade de língua. De você estar diante de seu semelhante, até brasileiros gritões, são argumentos que ele está utilizando, ele está desenvolvendo, trazendo elementos para explicar o que ele quer discutir e apontando daí ao final para a conclusão, né? Porque daí ele diz, na barreira da língua, o brasileiro é insuperável, né? O brasileiro são os melhores, né? Melhores do que ninguém, tanto quanto barreira de falta como barreira da língua. Então nós temos aí um texto de um parágrafo com introdução, desenvolvimento e também conclusão. Se eu produzo um texto desse no vestibular, será que eu vou ter uma nota ruim? Não, gente. O processo de correção de vestibular ou de concurso passa muito pela qualidade do texto. Se eu tenho um bom desenvolvimento, a estratégia, eu posso começar com a conclusão. Posso fazer toda a inversão. Conclusão, desenvolvimento, e daí que eu explico sobre o que eu estava falando. Trarei exemplos para vocês de outras redações. Inclusive, eu vou trazer um exemplo que eu sempre trabalho com os meus alunos e é sucesso de público, né? Por causa da estratégia. Porque existe uma estratégia textual que eu não preciso estar a 1000, né? Enquanto conteúdo, ou meu texto estar impecável. Existem particularidades de banca para banca? Existem particularidades. Porque, por exemplo, uma banca de concurso não vai avaliar o mesmo tipo de pensamento e redação que uma banca de vestibular. E os vestibulares também têm suas peculiaridades, umas em relação a outras, né? Eu trouxe agora para vocês um tópico de lógica formal, que é a lógica, eu até começar a trabalhar para concurso, né? Lá em 2007 ou 2008, já começa a falhar a memória com relação ao momento exato, eu fui questionado por um aluno se eu dava aula de lógica, porque eu dava aula de matemática, de português, e ele queria saber se eu dava aula de lógica. Até aquele momento eu nunca tinha pensado na questão aula de lógica. Falei, deixa eu pesquisar o que você precisa e daí eu vejo se eu tenho condições. Eu já tinha visto lógica em semântica formal, né, que trabalha uma parte da linguística, que trabalha com o pensamento lógico. E também tinha visto em alguns estudos, né, de epistemologia, tá, enfim. Porém, a lógica sistemática, que é aplicada em concursos primeiramente, e agora cada vez mais entra nos vestibulares, né, entra nas provas, a prova da FATEC, acho que já mencionei em algum momento, ela claramente já coloca algumas questões de lógica. Eu trouxe um tópico formal de lógica para a gente pensar junto. Vamos para a tela para a gente ver o que eu trouxe para vocês. Conceitos em lógica, proposição. O que é uma proposição? É toda e qualquer sentença, afirmação que se possa atribuir um valor lógico, né? Simbolicamente, representamos as proposições pela ordem que aparecem pelas letras P, Q, R, S. Por que letra P? Porque P é P de proposição, certo? Isso da mesma forma acontece, eu vou falar de N de números, então eu coloco são N situações, eu uso a letra inicial, né? N de números. Aqui é P. E o X acabou se tornando uma incógnita referência, né? E por isso, tanto a referência é o X e a próxima incógnita é Y e depois Z. Então eu tenho que proposição é aquilo que eu posso atribuir valor lógico. Mas o que é valor lógico? Valor lógico é o possível juízo que atribuímos a uma proposição, se verdadeiro ou falso. Então eu posso dizer que o que é uma proposição? Aquilo que eu posso dizer se é verdadeiro ou se eu posso dizer que é falso. Vamos para alguns exemplos. Então tem lá, Mariana foi à praia ontem. Isso daí é uma proposição? Posso dizer que isso é uma proposição? Eu posso negar ou posso confirmar isso como verdadeiro? Né? Sim, Mariana foi à praia ontem.
Outro exemplo. Vamos lá. Então tem uma pergunta. Tudo bem? Vamos lá para a tela. Voltou a nossa tela. Tudo bem? Essa é uma pergunta. Uma pergunta pode ser avaliada como verdadeira ou falso? Será? Não. Pergunta é pergunta. Exclamação também. Se expressarem dúvida ou algum sentimento, não tem como avaliar como verdadeiro ou falso. Então, não. Eu não sei que horas são. Daí, isso aqui não é uma afirmação? Não. Essa é uma interrogação indireta, né? Essa é uma pergunta indireta. É indireta porque eu não uso o sinal de interrogação, mas é uma pergunta que eu estou fazendo. Não, na verdade, quando eu digo para alguém, eu não sei que horas são, eu não sei o seu nome, na verdade, eu estou perguntando, que horas são? Qual é o seu nome? Por isso, eu tenho aqui, eu não sei que horas são, não é uma proposição, né, válida. E eu tenho, Campinas é a capital do estado de São Paulo. Por mais que eu saiba que Campinas não é a capital do estado de São Paulo, ela não é a capital de São Paulo. Ah, é falso. Só de eu poder atribuir o valor de verdadeiro ou falso, eu já tenho certeza que sim, é uma proposição. Pois bem, nas semanas seguintes, assim que for possível, eu vou trazer maiores conhecimentos relacionados à questão de lógica formal. Por hora, nós vimos sobre proposição. Não trouxe hoje exercício? Não. Semana que vem eu trago exercício e a gente dialoga. Vamos fazer uma pausa agora para os nossos apoiadores culturais? Não saia daí, a gente volta já já com mais questões para você. Até! Todas as quartas, transmissão da Missa e Novena Perpétua direto do Santuário Nossa Senhora Aparecida do Sul. Quarta-feira ao vivo, a partir das 19h30 e reprise em horários alternativos. Apoio: Armazém MS, prazer em servir bem. Rofep, controle de pragas, dedetização e sanitização. Almenara Modas, há 25 anos vestindo a sua família. Empresa de ônibus Nossa Senhora Aparecida, há 68 anos transportando gerações. Internet ultra rápida Zucnet. Internet na velocidade da luz. A tradicional sorveteria da cidade, desde 1954, está presente com seus sabores na vida dos itapetininganos. Venha você também se apaixonar por essas delícias que só a Sorveteria Alaska pode te oferecer. Alaska Sorveteria. Sorvete é a nossa paixão. Avenida Professor Francisco Valho, 585, Centro. Atenção pais e estudantes! O Anglo convida para o concurso de bolsas de até 100%. Sexto ano fundamental ou primeira série médio 2017. 11 de setembro, 9 horas. Inscrições angloitap.com.br. Quem faz Anglo nunca esquece. Autoescola Vieira. A única autoescola credenciada em Itapetininga para os cursos MOP, coletivo de passageiros, escolares, emergências e mototáxi. Autoescola Vieira. Seja um motorista completo. Avenida Professor Francisco Valho, centro de Itapetininga. Oi, estamos de volta com Pausa para a Educação. Para você que tenha dúvida ou sugestão ou queira maior explicação daquilo que já foi trabalhado ou gostaria de ver um tópico, né, que complementaria o que já foi trabalhado, mande para a gente um e-mail para pausaparaeducacau@gmail.com ou um WhatsApp, né? Mande uma mensagem através do WhatsApp 997840955. 997840955.
Vamos para uma questão de matemática. Vamos nessa reta final do nosso programa. Já vou direto com a tela para vocês, trazendo um exercício. Usando inicialmente somente gasolina e depois somente álcool, um carro com motor flex rodou um total de 2.600 km na pista de testes de uma montadora, consumindo, nesse percurso, 248 litros de combustível. Sabe-se que nesse teste ele percorreu, em média, 11,5 km com 1 litro de gasolina e 8,5 km com 1 litro de álcool. Desse modo, é correto afirmar que a diferença entre a quantidade utilizada de cada combustível nesse teste foi em litros igual a 84 litros na letra A, 60 litros na B, 90 na C, 80 na D e 68 na letra E. O que eu tenho aqui? Eu tenho um caso de sistema, né? Um sisteminha de equação com duas incógnitas, porque eu tenho o quê? X litros de gasolina e Y litros de álcool. X litros de gasolina, Y litros de álcool. Como que eu penso? Primeiramente, se eu somar o quanto foi usado de gasolina e álcool, dá um total de 248 litros de combustível, como está no enunciado. Se eu penso, olha, cada litro de gasolina eu vou multiplicar por 11,5 km, que é o que rendeu, e cada litro de álcool eu vou multiplicar por 8,5 km, que é o quanto rendeu de álcool. Isso tem que dar um total de 2.600 km. Qual o procedimento? Multiplico por 2. Vamos eliminar a vírgula. Por que trabalhar com 11,5 e 8,5? Elimino a vírgula, vira 23x mais 17y igual a 5.200. Agora, eu sempre tenho aconselhado os meus alunos, né, principalmente em sala de aula, a trabalhar com o processo de soma e produto. Então eu vou eliminar uma das incógnitas. Para isso, o que eu faço? Multiplico por 17 para eliminar o y, que daí fica igual. 17 vezes x é 17x, 17 vezes y é 17y, e 17 vezes 248 dá 4.216. O que eu faço agora? Basta eu subtrair, né, uma equação de outra. Porque eu subtraindo 23 menos 17 dá 6. 17 menos 17, sumimos com um y, e 5.200 menos 4.216 dá 984. Então, x é igual a 984 dividido por 6, que dá 164. Então, descobri o quê? Já é a resposta? Não, eu quero saber a diferença. Eu sei que x é 164. O y vai ser 248 menos 164, que é 84. Então, são 164 litros de gasolina e 84 litros de álcool. A diferença, né, é essa, 84 litros. Seguinte, o que eu tenho que pensar? Matemática é muito mais eu fazer o quê? Antenar para o que o exercício está pedindo. Se eu organizo a informação, mesmo sendo algo mais complexo, eu consigo olhar para aquilo que eu tenho que trabalhar. Então, sempre nós vamos tentar o caminho que seja o mais lógico possível. Eu trouxe agora para vocês uma questão de língua portuguesa tirada do vestibular da FUVEST, né? Está lá o texto. Todas as variedades linguísticas são estruturadas e correspondem a sistemas e subsistemas adequados às necessidades de seus usuários. Mas o fato de estar a língua fortemente ligada à estrutura social e aos sistemas de valores da sociedade conduz a uma avaliação distinta das características das suas diversas modalidades regionais, sociais e estilísticas. A língua padrão, por exemplo, embora seja uma entre as muitas variedades de um idioma, é sempre a mais prestigiosa. Então, a língua padrão, o quê? É que ensina a gramática normativa. Porque atua como modelo, como norma, como ideal linguístico de uma comunidade. Do valor normativo decorre a sua função coercitiva sobre as outras variedades, com o que se torna uma ponderável força contrária à variação. Trecho tirado da Nova Gramática do Português Contemporâneo, né, adaptado, de Celso Cunha. O que o enunciado pede? De acordo com o texto, em relação às demais variedades do idioma, a língua padrão se comporta de modo inovador, restritivo, transigente, neutro ou aleatório.
o que eu tenho que analisar nesse texto? Da mesma forma que em matemática, se eu organizo a informação, eu consigo resolver de melhor forma, aqui também. Se eu observo que está lá, função coercitiva, puxa, o vocabulário vai me atrapalhar. Atrapalha sim um pouco, porque eu tenho que saber o que é uma coerção, porque daí fica muito tranquilo. Coerção é aquilo que exerce força, poder sobre algo, né? Aquilo que é feito sobre alguma força maior, né? Então a coerção é isso. E eu sei que é uma força contrária à variação. Então não posso dizer que é inovador, não posso dizer que é transigente. O que é o transigente? É o contrário do intransigente. Então não é transigente, não é neutro, não é aleatório, é restritivo. A gramática normativa, né, a norma culta padrão, ela funciona como restritivo. O que eu tenho que pensar? Uma questão de FUVEST. E eu precisei de saber sobre oração subordinada, adjuntos. Não precisei. Tá? As provas, como eu vou sempre estar lembrando vocês, que nós estamos falando de FUVEST, que é das provas de vestibular, né? Das mais conservadoras por causa da tradição, né? A primeira universidade do país, né? Ela dá ingresso para a USP. E ela precisa manter, né? A mudança é mais lenta para uma FUVEST do que para um vestibular da Unicamp ou um vestibular da VUNESP, né? Que é a Unesp. Então, mesmo assim, eu tenho uma questão que basta eu ler, eu tirar a informação do texto, extrair e saber trabalhar. Eu trouxe mais uma questão de matemática, essa aqui de ordem bem prática para vocês. Em uma caixa com 144 lápis, a razão entre os lápis com ponta e os lápis sem ponta é de 3 para 5, né? 3 por 5. A diferença entre o número de lápis sem ponta e o número de lápis com ponta é: alternativa A, 72, B, 65, alternativa C, 54, D, 43 e a E, 36. O que eu tenho que pensar aqui? Sempre que eu tiver essa coisa de razão e proporção, eu estou falando de um por outro. Pode vir expresso como está nessa fração, como pode vir com os dois pontos. Então eu tenho que a cada 8 lápis, por que 8? Porque 3 mais 5. Se eu olho lá para a fração, é 3 mais 5. 3 são com ponta. Então o que está em cima equivale à primeira menção. Então o que está se mencionando é lápis com ponta e os lápis sem ponta. Então o que está embaixo é sem ponta. Então são 5 sem ponta. Então a cada 8 eu tenho 3 com ponta, 5 sem ponta. O que eu vou fazer? Eu pensar que no pacote, eu tenho trabalhado com os alunos, essa ideia é pacote. Não é macete, é mais para pensar, juntar ideia, estratégia. Então, se me disser que é 3 para 5, então num pacote eu tenho 8 lápis. Desses 8, 3 com ponta, 5 sem ponta. Então eu vou pegar o total e vou dividir por 8. 144 por 8 dá 18. É equivalente a ter 18 pacotes, sendo em cada um 3 lápis com ponta, 5 lápis sem ponta. Então basta multiplicar. 3 vezes 18, 54 lápis com ponta. 5 vezes 18, 90 lápis sem ponta. Só que o enunciado pede para mim também aqui a diferença, não o valor. Essa diferença vai ser 90 menos 54, que dá 36. Alternativa E. Pois bem, vejam bem, a gente cria estratégia com relação a questões de matemática. Essa coisa do pacote, se você comprar essa ideia, né, entender, comprar no sentido de entender, falar, olha, é mais fácil organizar, falou em razão e proporção, deixa eu pensar em termos de pacote. Num pacote tem tantas pessoas, tem tantos lápis, tem tantas coisas. A gente vai com maior tranquilidade para o texto, para o enunciado, e fica mais fácil de organizar. Vocês vejam que não precisei de regra de 3, só precisei de uma divisão. Sempre vou procurar trazer para vocês o caminho mais prático, tá? Porque a proposta principal aqui é a gente pensar as provas, os conteúdos, pensar a educação. Esperamos vocês na próxima semana e contamos com as sugestões, com as dicas
e com qualquer pedido que esteja ao nosso alcance para trabalhar aqui. Tenham todos um bom final de dia. Até lá!